tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de julho de 2011, domingo. O verbete é o 1993, 4 páginas, 43 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema, sustentação do erro. A especialidade é a parapatologia. É lógico que o tema central aqui é nosográfico. Definição. A sustentação do erro é a ação continuada da consciência pré-serenona vulgar, autodeterminada e indiferente à correção do próprio equívoco, contumaz reconhecido. A autopensenização enrijecida em posicionamentos equivocados. A intoxicação reiterada da própria psicosfera. A autossucumbência ao holopensene da irracionalidade predominante no planeta Terra. O fato de a autodeterminologia tanto poder ser positiva quanto negativa. A diferença entre erro consciente e erro inconsciente. A megatolice da sustentação da autoenganologia. Os desleixos pessoais quanto aos erros. A abdicação ao acerto, o ato incauto de nutrir as próprias patologias, o predomínio de tendências subcerebrais, a primazia do orgulho sobre o autodiscernimento, a dissociação autoenganosa dos revertérios existenciais com a autopostura nosográfica, os pseudo-ganhos imediatos considerados mais vantajosos perante as perdas evolutivas subestimadas. As paravivências majoritárias na baratrosfera. Na divisão da argumentologia, tem aí a taxologia com 3 categorias de sustentação de erros merecedoras de reflexão. Na remissiologia, destacamos 5 itens dentro dos 15. Antagonismo, bem-estar, mal-estar, autodesorganização, autopatia, frustração e tríade da erronia. Frase enfática. O fato da sustentação do erro expressa a mega teimosia da consciência, sem autocrítica, autolucidez, autodesassédio, autopriorização, autoorganização, autocosmoética e autorressex. Você ainda sustenta conscientemente alguma categoria de erro? Por qual razão? Questionamento. O senhor diz para não acreditar em crenças, religiões, nem tampouco acreditar em Deus. De que forma explica a existência do universo, mundo, natureza, seres, tudo isso? Surgiu como? Explique, por favor. O caso todo é o seguinte, nós falamos que a gente admite o primo pensene, que é o primeiro pensene que apareceu. Então aí tem a causa do universo, a inteligência suprema do cosmos e outra coisa mais. Mas eu não perco tempo com isso e nem quero discutir. Eu considero isso tudo dentro de um processo que ultrapassa a nossa compreensão. Por quê? Porque das consciências que eu conheço, mais evoluídas que tem, são serenões. Eles já me falaram, já teve gente que já me falou claramente, que eles não perdem tempo com isso. Que eles não conseguem entender qual é a causa primária. Então, sou eu que vou perder tempo com isso? Esse é que é o motivo. Você pode me chamar, não precisa chamar que eu sou materialista, porque eu não sou. Eu seria agnóstico. Talvez fique bem, até um nome bacana, agnóstico. Né? Aí, eu acho que está mais de acordo com aquilo que a gente é aqui, mas não é. Nós somos até muito mais espiritualistas que a maioria do povo que está aí. Só que nós não perdemos tempo com essas besteiras. Mateologia, seria bom você estudar o que é isso. Mateologia, que é a ciência daquilo que você ainda não tem capacidade de entender. Outro, taxologia, página 7. Poderia detalhar mais as 3 categorias de sustentação do erro merecedor de reflexão, principalmente o segundo item. Sustentação negligente do erro, a regressão evolutiva. Regressão. Se não regredimos na escala evolutiva das consciências, de que forma ocorre esse parafato? Não, o que eu falo é o seguinte,
na sustentação negligente do erro e a regressão evolutiva é o seguinte, que a consciência, ela significa vida. Vida significa vitalidade. Vitalidade significa movimento. Movimento, que é a própria vida, que é a vitalidade, significa dinamismo. Se a pessoa, então, não tem movimento e ela fica na inércia, ela para, ela, então, fica marcando o tempo no mesmo lugar, ela já regrediu. Então, a consciência tem que estar evoluindo sempre. Se ela parou, ela está regredindo. Então, a sustentação negligente do erro é o erro minimizado. Então, ela deixa passar, ela empurra com a barriga, ela deixa ficar como está para ver como fica. Isso aí é regressão. Vê se me entende. Agora, a sustentação ignorante do erro, o erro desconhecido, a inexperiência consciencial, esse aí até que tem atenuantes em certos casos. Agora, a sustentação mal intencionada do erro, esse é o pior, esse só tem gravames, só tem agravantes, que é o erro deliberado, a criminalidade multidimensional, a ilicitude intrafísica e a para-ilicitude extrafísica. Eu acho que aí eu expliquei mais, né? Qual o significado da dupla evolutiva e do casamento? É a mesma coisa? Não, não é. É preciso você estudar. Qual o conceito do casamento da cosmoética? O casamento é um negócio igual aos outros. E outra coisa, o casamento precisa de testemunha. Se precisa de testemunha, é uma coisa que ninguém está confiando. Pensa bem. Quando a pessoa tem união estável, mas mesmo assim sente atração e desejo sexual por outra pessoa, não chega a atrair. Muitas vezes acabada deixando o companheiro perceber. Mas não consegue deixar de ter esse sentimento, mesmo sabendo que isso é errado. Isso é sustentação do erro? É lógico. Óbvio. Indide, o que mais? Chuva, o que mais? Mas é. Vê se entendem. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que nós vamos ter aí o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. E você aí, alô, 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 teletertuliano, teletertuliana. Daqui 5 dias nós temos aqui o Congresso dos Intermissivistas. Eu quero dizer que eu vou apresentar, na sexta-feira, não é isso? Vou apresentar 3 verbetes novos aqui, na tertúlia. Quem quiser pode vir, que não paga nada. Esse processo nosso é de manhã e de tarde. Eu quero dizer para vocês que é das 8 às 10 da manhã e das 13 às 15. Entende? Agora aqui, ó, eu estou falando só 2 temas. Convite ao intermissivista de manhã e à tarde padecimento. Mas eu tenho um outro que eu vou apresentar. Nós já vamos dar isso desde manhã para todo mundo, os 3. Para vocês pensarem na hora do almoço, se mexerem. E outra coisa, desancar comigo durante a tarde, se quiser. Eu quero dizer que o congresso em si já tem 112 pessoas já inscritas. E tem justamente o dobro no curso, 224. Eu não sei por que vocês dobraram isso aqui, tem alguma coisa. Está dobrado o curso em si. De modo que, de modo geral, a situação é essa aí. Eu espero que nós vamos trazer algum pequeno esclarecimento, uma adição, um aditamento daquilo que nós estudamos nas coisas dos intermissivistas. O que você quer aí, chefe? Valdo, aqui na página 5, na fatologia, sexta linha para 7ª, tá? O final dela. A dissociação autoenganosa dos revertérios existenciais com a autopostura nosográfica. Você pode aprofundar isso? O caso é o seguinte, a pessoa, por exemplo, ela tem os revertérios, ela faz uma coisa errada e depois ela recebe o retorno negativo, que é o revertério. Agora, o que se passa? Ela faz uma dissociação autoenganosa disso e continua com uma autopostura doentia, nosográfica. Então, o problema mais sério da sustentação do erro é a pessoa que não se mexe para fazer nada. Então, por exemplo, isso praticamente classifica de maneira titular, clássica,
a pessoa na baratosfera. Uma consciência dessa, ela dessoma, ela está na baratosfera automaticamente. Por quê? Ela já está na baratosfera. Quem vê o erro e não faz nada com o próprio erro, é porque é baratosférico. É um processo infernoso, sombrio, tenebroso, entendeu? Tem alguma coisa errada nisso, a pessoa sabe como é que é, e não age. Então, a sustentação do erro, vamos dizer, esse tema de hoje, talvez seja um dos piores dentro do processo da parapatologia. Pior, talvez seja isso. Porque, gente, se uma pessoa, ela sustenta os erros dela e ela não quer mexer mais com aquilo, ou não se interessa por renovação, essa pessoa a gente deve evitar, porque ela é uma assediadora. Ela já é uma alta assediadora, então ela é de todo mundo. Veja bem, não tem saída. Eu escrevi só 4 páginas. Isso aqui dá um tratado. Tratado baratosférico. Agora, eu coloquei a parte essencial. E, por exemplo, só esses 3 tipos aqui que eu coloquei, ó, já faz a pessoa pensar. O ignorante, o negligente e o mal intencionado. Está tudo aqui. Se a pessoa pensar nisso... Professor, sim. Aqui na letra B, essa autossustentação do erro é o que provavelmente os amparadores veem na hora da transmigração, para levar uma pessoa para a transmigração? Só que tem que ir lá, o negócio é secular. Às vezes milenar. Então, por exemplo, uma coisa é a pessoa ter isso aqui em 100 anos. Outra coisa é ela ter 2 milênios e não mudar. Gente, a maior teimosia que eu já encontrei na minha vida para estudar nos outros é a teimosia criminosa. É a pessoa que está fazendo uma coisa errada e que persiste. Você mostra tudo para ela, não tem jeito. Agora, ó, eu quero dizer para vocês, vocês não ficam pensando que eu acolhi todo mundo que eu encontrei na vida, não. Tem muita gente que eu deixei para lá. E outra coisa, tem uns até que eu não queria deixar, os amparadores já, não, para. Senão eu me acompliciaria. Pensem bem vocês sobre quem sustenta o erro. Se você der muito cartaz para essa consciência, você está sustentando os erros dele. Pensa bem. Para nós termos um contato correto, é preciso haver renovação. A primeira é nossa, a segunda é da pessoa, do outro, do interlocutor, do outro, quer dizer, o outro. Tem que ter. Agora, gente, isso é o resumo de toda a patologia. Se nós estudarmos isso e concluirmos o alcance que tem isso, nós já vamos entender tudo. Então, por exemplo, tudo que nós fazemos de errado é a autossustentação do erro se aquilo entra numa segunda vez. Eu já não falo a terceira, quarta ou quinta. A pessoa fumou uma vez e ela fumou a segunda. Então, você vai falar, não, mas escuta, ela é ignorante quanto ao tabaco. Hoje em dia não tem jeito para isso. Não dá para ignorar o tabaco, que é negativo. Agora, estou falando uma coisa bem simples, que é fumo. Mas, pensa o resto. Como é que fica? Então, por exemplo, vocês vão ver a turma lá de São Paulo, lá. Como é que fica? A Cracolândia toda é isso. Você não vê muita esperança naquele povo de mudar de uma hora para outra. Você acha que em um ano aquele povo muda alguém? De jeito nenhum. Não tem saída. Agora, gente, isso aqui talvez seja a coisa mais lastimada desse planeta. E é por isso que a gente não evolui mais rápido. Devido à estagnação da ilicitude. Você está entendendo? Estagnação. Outra coisa, no meio do direito do Brasil está cheio de gente estagnada igual esse povo. É a turma que não toma medida. O negócio da protelação, o negócio é terrível nós pensarmos nisso. Outra coisa, é aquele princípio desde a antiguidade. Quando os magistrados falham, a marginalidade toma conta do Estado.
Isso é um fato, é o que está acontecendo no Brasil. Professor, letra B. Quando tem esses atos de procrastinação, de vacilação, é uma forma de sustentação de erro, né, professor Paulo? Total. Então, isso tem um agravante do seu ponto de vista holocármico, Agora, né? Pela função que eles estão existem as outras desempenhando. complicações, igual aquele ministro que combate o processo. Só os ricos que nunca vão para a cadeia. O Tudo que é rastro, pobre lá. vai, pelo menos temporariamente. E combate o processo que está tudo errado lá. Mas, ao mesmo tempo, ele defende o povo do Lula. Como é que fica? Esses são os piores, que ele sustenta, vamos dizer, com especificidade. Ele está muito mais consciente do que o normal. Uma pessoa é você entender tudo, então ele pode entender de qualquer maneira. Mas a hora que ele seleciona o crime, como é que fica? No direito, então, é que nós vamos encontrar uma outra coisa. No povo que eu vi transmigrar, tinha muito advogado. Antigo. Um monte. O povo pensa que advogado não vai para a cadeia. Lembra do Lalau, o juiz? Pois é. Agora, quantos Lalaus nós não temos no Brasil? Lalau, vocês sabem que é o nome popular para ladrão, né? Letra B, página 5, fatologia. De baixo para cima, terceira linha. Admissão, recomposição do erro menos trabalhoso ao longo prazo. Ser comparado aos gravames decorrentes da sustentação do erro. Eu gostaria que o senhor ampliasse. Comentando um pouquinho Pois aí sobre... a pessoa admitir e recompor aquilo que ela fez é muito mais fácil e dá menos trabalho, sabe, no longo prazo, se ela comparar com os gravames decorrentes da sustentação do erro. A sustentação do erro dá a transmigração. Pensa bem, isso é terrível. Voltando ao Nós caso da podemos União... mostrar que a sustentação do erro talvez seja, vamos dizer, o diagnóstico. A orientação que existe lá na Procuradoria-Geral da República é que os recursos, mesmo protelatório, o procurador não pode deixar de recorrer. Ao longo do processo, são no mínimo 21 recursos. Agora, o pior da história no Brasil não é isso, não. O pior da história são as leis de protelação. Elas já existem, todo mundo pode usar. E elas são exageradas. O povo exagera, aumenta. O estudo que se tem sobre as protelações estão há mais de uma década para diminuir os recursos. Eu não sei se nos meus 67 anos eu vou ver isso daí. Eu quero só dizer uma coisa para vocês, que existem, dentro do direito, 1001 golpes. Eu também já dei uma dica para uma pessoa dar um golpe suave, mas lá dentro do processo do juízo, do julgamento, da barra do tribunal. A pessoa estava com um caso muito difícil e tinha umas coisas erradas. Processo de juízo, os problemas de advogado e outras coisas mais. Então, o que eu falei com ele? Você vai para o tribunal com um monte de gente, cada um mais mal encarado que o outro e bem vestido, para mostrar o seu poderio social, econômico, financeiro, intelectual, uma série de condições. Você enche o tribunal com esse povo. Se puder, deixa a gente até em pé, para a gente ver o que dá. Sabe que deu certo, né? O povo recuou. A hora que viram a força da pessoa. Então, você veja, tudo é um processo de força física. São os bichos, os animais. Nesse caso, por exemplo, deu certo. Ele fez e deu certo. Agora, tem um outro caso. Tinha uns caras, por exemplo, ricos, que não estavam querendo pagar uma pequena dívida para uma pessoa que precisava muito, que eles estavam enforcando a situação lá do serviço. O que eu falei com ele? Você vai pegar 3 pessoas grandonas, se for possível até um advogado no meio, todo mundo de terno escuro, com gravata, e vai com você, para falar com ele, para cobrar a dívida. Vocês não fazem nada, só fica aqueles caras de cara dura. Mais nada.
deu certo, o cara arrumou na hora o dinheiro. Obrigado. Quer dizer, existem os processos físicos que são golpes sociais, que às vezes a gente aprende, né? Gostaria de saber de que forma fica o cumprimento da tarefa de meu amparador. Penso que independe dele, mas sim de minha proex, mas também haverá momentos em que ele tem o seu mérito no meu completismo. Como funcionam esses dividendos? A predominância é de mim para ele? E como ficaria a ficha do meu amparador com o meu possível incomplexo? Não é a minha, é o meu, é incompletismo existencial, é o meu possível. Gostaria de entender a dinâmica da evolução entre nós dois. Olha, o melhor que você vai fazer, quando você dessomar, você vê o que você deve para ele. Que às vezes ele ainda está devendo ainda para você. Depende do que é. Então, é difícil a gente ver daqui para lá, né? É igual aquele negócio, quais os resultados da minha TENEPS? É muito difícil. Quando a gente dessomar, a gente vai ver. Em Sinonimologia, página 5, item 5, sustentação do desvio. Gostaria que aprofundasse. No meu caso, sou psicanalista e buscando autoconhecimento, dentro de minha história, identifiquei o seguinte: meu pai tinha tendências homossexuais, era excessivamente irritado e violento com a família, buliu comigo quando criança, casei-me com um ex-seminarista com tendência também, mas tem cá, por que é, né? Você já viu o pai desse jeito e vai arranjar um ex-seminarista? Também você é dose, né? Está querendo, não é isso? Separei-me e vivi 2 anos com outro homem, tal e qual meu pai. Está aí. Meu filho de 26 tem algo nebuloso também. Recentemente recebi um relacionamento diferente de todos e saudável, mas novamente algo nos afasta. No meu modo de entendimento, a sustentação de desvio repetindo, estou certa? Mas eu acho que aí o problema seu, você precisa fazer a técnica da autorreflexão de 5 horas, para escolher as pessoas. Ou senão, é a gente arranjar para você uma lupa dessas com lanterna, para você ver os outros, tipo Diógenes. É o jeito, tem que escolher como é que entra nisso. Sabendo da história, né? Agora, possivelmente é por causa do processo das próprias amizades do pai, da família. A hora que faz esse nível, cria aquela porção de coisa em matéria sexual. Os afins se atraem. Poderíamos considerar a consciência José Grosso uma consciência amparadora? De que nível de amparabilidade, uma vez que ele tem atuado com frequência no meio espírita? Sim, ele tinha, né? Porque ele está ressomado. Ele que aparece aí é outro. Vamos devagar. Eu encontrei com ele quando ele ia ressomar. Agora, o caso todo é o seguinte: ele era igual o Zé, sabe? Espírito familiar. Mas ele era bom em matéria de efeito físico, ele é muito bom nisso. Se ele aparecer por aí, deve ser médium, ectoplasta. Existem pessoas que dizem que tem que experimentar tudo, ter muito desejo para coisas erradas. Por quê? Desde sempre tem facilidade de pegar no ar o que é copiar de bom de outra pessoa, os bons exemplos. Sempre tive essa sensibilidade. Parece que tem algo apontando que é para copiar, fica muito evidente. Por que acontece isso? Não, isso aí é experiência sua. Você já deve ter feito poucas e boas, aprendeu, então hoje acerta as coisas através do que vê. A condição especular. Você copia o que é bom. Isso é ótimo, vale a pena. Uma boa parte das pessoas, às vezes, copia o que não presta. Pelas suas percepções, qual o perfil dos intermissivistas que se inscreveram no primeiro congresso, que se realizará daqui a 5 dias? O perfil dos intermissivistas é gente que fez o curso intermissivo. Vocês acham que não? Não. Eu estou vendo que tem o doutor Sérgio que apareceu ali, olha lá, está de barba, etc. Tal, mas é ele, olha lá. Você veio para esse curso de hoje ou veio para os intermissivistas? Ah, é? Tá. Você não vai ficar aí para os intermissivistas? Não dá, Essas altas personalidades são todas curiscantes, ou seja, tipo curisco. É tudo, sabe como é que é? Passa assim. Como é que chama aquele negócio que passa? São cometárias, né?
Mas, ó, é bom te ver, viu? Agora, gente, voltando à sustentação do erro... Eu queria que você fizesse uma correlação e ver se essa ideia procede. Muitas vezes a sustentação de um erro, ela passou insuspeitada e ela, naquele momento evolutivo da consciência, ela tem um peso muito grande. Pode acontecer de haver uma autovivência de agudização para a cosmoética destrutiva trazer aquele fato presente para fazer a pessoa cair na real e mudar aquele comportamento? Não, ela mesma provoca isso, né? Entendi. Chega num certo ponto que às vezes ela evoca a condição, que os afins se atraem. Acaba chamando atenção para isso. Isso é um tipo de Por exemplo, a cosmoética destrutiva, onde tem essas personalidades, ela está vigorando ali por tudo quanto é jeito. Entendi. Quer dizer que pode unir esses elementos para poder favorecer uma coisa bem positiva. Agora, a maioria, o problema difícil nisso, a maioria faz a retirada da laguna, eles caem fora. Saltam de banda, eles não permanecem. Mas o problema todo é esse. É que às vezes não tem jeito, fica encantuado e tem que fazer. Uma boa parte dessas pessoas, não é que elas têm preguiça de enfrentar, elas têm uma visão como se tivesse que sustentar uma montanha de problemas para resolver, que ela acha que já acumulou muita coisa. Quanto mais dias passa, pior fica. Entendi. Uma das coisas que eu falo quando a pessoa é assim, eu falo assim, você já pensou? Hoje tem 24 horas, amanhã também tem. Hoje você vai errar de novo, amanhã de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo. Para onde você vai? Como é que fica? Essa acumulação que você hoje já viu que está bem volumosa, como é que vai ficar daqui a uns tempos? Até o fim do ano, como é que vai ser? Só o processo de postergar, quer dizer, acabar com o tempo, jogou fora o tempo, só isso aí já é uma loucura de erro. Agora, para quebrar essa banalização que muitas vezes acontece, então essa impactoterapia da autovivência agudizada, ela pode quebrar esse... Agora, a impactoterapia aí não adianta muito assim o processo de ser abrupto, não. Entendi. O problema todo é fazer alguma novidade superior àquele horror que a pessoa está. Tá. Que a maioria sabe que é um horror, mas ela não quer considerar. Uma outra coisa, eles se procuram apoio, interapoio, um do outro. Está entendendo? Então, aonde tem um, tem vários. Você raramente vai encontrar uma pessoa que sustenta o erro o tempo todo sozinha. Ela sempre tem alguém que é um arrimo igual a ela, para os 2 ou 3 ou 10 se apresentarem e se defender na hora que precisa. Oswaldo, quando tem assistência nesse contexto, e é um processo parapedagógico, é para ajudar, os próprios amparadores às vezes se afastam para deixar a pessoa em reflexão, né? Tem um assediador que uma vez ele me falou, eu acho que onde tem mais fraternidade é na baratosfera que eu estava, que todo mundo se apoia. Pessoas muito amigas, muito amigas, todos muito amigos. Agora vai assim, sim, mas só que tem que não é fraternidade. Começa pelo seguinte, na hora que acontece isso é porque tem a má intenção de se proteger, uma cumplicidade. É uma quadrilha. Cumplicidade não é fraternidade. Foi o que eu expliquei. Agora, a intenção, veja só o que é que ele não pensou para poder se defender. Isso é que é apelação. Ganha de muita gente que eu conheço por aí. Isso na TACOM é muito comum, né? É. Um apoia na fragilidade do outro, para formar aquele grupo. Não, gente, olha só o processo da superstição. A mulher gestante bomba. Pensa só nisso. E se esclarece tudo. Porque isso aí é um maste em matéria de loucura. Se uma pessoa me perguntasse assim, qual é a maior loucura que tem na Terra? Eu disse, existem muitas. Dentre elas, por exemplo, é o genocídio. Agora, existe um genocídio que é o da gestante bomba. Pensa nisso. Solidariedade maligna. Eu sei. Mas agora, isso aí é terrível, né? Você pensar numa coisa dessa. A Terra, isso é uma nódoa.
imensa, continental, esse fanatismo religioso. E outra coisa, a pessoa vai para o paraíso porque lá tudo é a favor dela, então ela vai se sentir bem. Agora, como é que uma pessoa mata uma porção de gente e ela fica feliz para ir para o paraíso? Onde está? Olha a incongruência de uma coisa dessa. É um absurdo isso tudo. Agora, por isso que eu falo, esse negócio de livro sagrado é uma das coisas mais perigosas que tem na Terra. Quer dizer, o livro é uma grande coisa, mas o livro sagrado é uma das maiores pestes do planeta Terra. É o livro sagrado. Bíblia, Alcorão, Talmud, são das piores coisas que tem na Terra. Em matéria de objeto, viu, João? Você que marca aí os objetos, esses são os piores que tem. Valdo, no nosso caso hoje, existe assim, no caso nosso da CCCI, desse grupo de evolutivo, tem uma sustentação de erro assim básica que ela deveria ter mais atenção? A emoção artística. A emoção artística. Emoção artística. Isso aí atrasa muita gente. Você pode dar um exemplo? Você olha, uma das coisas que o povo mais reclama aqui é quando eu falo de arte, não é? Você já viu? Mas como é que se manifesta isso no grupo? Às vezes quem reclama é intermissivista. Já tem isso. Tem lugares que você meteu o pau em religião não tem efeito nenhum. Meteu o pau em arte, pronto. Pois é. Vem todo mundo contra. Já tive experiência... Tem arte, eles acham que pode defender. Entendeu? É um processo filosófico, muito sério. É filosofia. Mas no nosso caso, como se manifesta isso? Você pode dar um exemplo? Se manifesta pelo arraigamento, o enraizamento, sabe? A persistência, isso que eu chamo aqui a tenacidade, dentro de uma tendência, a pessoa não deixa. Gente, pensa bem, a arte é um processo livre, né? Você faz o que você bem entende, cria o que quiser. Eu torço uma folha e viro, é uma arte. Faço isso, é uma arte. Tudo é uma expressão artística. Tudo é besteira. Então, você veja bem, é um processo de imaginação sem muito esforço. Então, a pessoa defende isso com unhas e dentes, não dá. Tem compromisso. Não, livre, solto e leve. Você está entendendo? Isso está junto com o mito da criatividade também, né? Porque o mito da criatividade, de que quanto mais você ficar solto, melhor. Acharam que a palavra criatividade é muito importante. Então, eles ficam prostituindo a criatividade com o processo de arte. Isso é besteira. E outra coisa, o nome é cultura. Eles acham também que tudo isso é cultura. Agora, eles não põem que é cultura. A verdade é cultura, um negócio curto. Mas você pode dar um exemplo assim de um prejuízo prático em que essa conduta ela pega e impede? Não, é a pessoa que perde a vida, mais uma que ela aplicou e que ficou não saiu do lugar. Ficou rodando no mesmo lugar, repetiu tudo que já tinha feito. Quando a pessoa começou a fazer alguma coisa a favor dos outros, ela saiu para Tacon. Isso ela já fazia antes. Gente, vamos pensar só uma coisa. Todo mundo aqui já foi mulher em vidas passadas, mesmo aqueles que são homens hoje. Ok? Vocês admitem isso? Olha os milênios que eu tenho de bicho. Olha lá, cadê o Adélio? Se foi mulher, todo mundo aqui já pariu, já deu à luz, já criou filhos. Então, todo mundo já passou pela Tacon, querendo ou não. É um processo animal. Agora, nós não podemos falar que todo mundo já fez a TARES. Tacon nós podemos falar, TARES não. Vocês entenderam a diferença? Olha só o nível de diferença que tem. Tacon, todo mundo já fez. TARES não. Valdo, você falou hoje muito da transmigração. Todo esse pessoal aí genocida, grandes criminosos, eles são sempre milenares, né, nesse processo? Não, depende, é preciso ver. Né? Mas a maioria passou na vida zoológica, animal, subhumana, e ficou com retardamento daquilo, não saiu. Por isso que é genocida. É um código de bicho. Os verdadeiros primatas são os genocidas. Mas ele tem uma raiz talvez milenar, mas um genocida normalmente vai para a transmigração. Né? O genocida é aquele gorila
que alcançou umas tinturas de conhecimento humano, cognição humana. É um gorila. Agora, você também falou... O lobo livro... não, é gorila, porque ele tem mais cabeça. O lobo não tem tanta cabeça. O lobo é só o olho, aquele olho assim, para procurar as coisas. Agora, o gorila não, ele pensa, raciocina. Você falou do livro sagrado. Muita gente metida com o livro sagrado. Também se viu muita gente na transmigração desse povo também. Tem muita gente, né? Religião leva muita gente para o buraco. Não é fácil. Professor, aqui no ar. Aqui na tecnologia, o senhor fala aqui da técnicas para delimitação da margem do erro aceitável, né? O que seria essa delimitação da margem do erro aceitável com relação à assistência? Principalmente em relação ao grupo da gente, né? O grupo familiar, vamos dizer. Quando você está sendo sustentador do erro das pessoas, e que limite você pode colocar ou impor para não sustentar o erro? Olha, aí é até ver, quando né, você no caso, assistencial? o que é que incide, como é que é. Por exemplo, o erro aceitável. É o que eu falo lá, que eu estou escrevendo lá o negócio. Por exemplo, a mãe da moça fuma. Então, a filha deixa a mãe fumar, porque já falou tudo, ela quer continuar a fumar, não quer se internar para melhorar, não quer fazer nenhuma técnica para acabar com o fumo. Então, ela fuma. Mas na hora que a mãe vai fumar, a filha cai fora. Esse é um erro aceitável para a filha. Da mãe para a filha perante a mãe. Estou dando um exemplo do que é. Então, veja, as técnicas para a delimitação da margem do erro aceitável. Então, a hora que a mãe vai acender o cigarro, fala assim, mamãe, tchau, cai fora. É uma saída, uma delimitação prática, objetiva, bem clara. Agora, essa mãe é a maior boboca da paróquia, né? Isso aqui é o pior. É um dos piores exemplos que tem, exemplo maternal. Só aí eu já falei 2 exemplos péssimos da maternidade. Primeira, a gestante bomba. Agora, a mulher que fuma perante os filhos. Isso é terrível. Outra coisa, a mulher é superior ao homem na questão da gestação, que é ela que gesta o processo. Mas veja, ela também erra mais devido a esse processo quando ela usa errado. O homem escapa dessa situação e não tem tanto isso. Então, o problema da pessoa colocar outra aqui através de si mesma não é fácil, não. É muito difícil. Por isso que eu falo que o ginossoma é muito superior ao endossoma. O senhor fala também da técnica de confrontar os conceitos opostos. Racionalmente, você tentar fazer uma pessoa que não tem o conhecimento, por exemplo, o senhor falou do fumo, mas vamos dizer outra coisa, envolvendo... Não, a primeira coisa você vai olhar, ela é racional? Ela é lógica? Se não for, não perca tempo com a pessoa, deixa para lá. Se ela é racional, aí vale a pena confrontar os fatos, falar umas verdades para ela. Então, esse seria o limite de perder tempo ou não, né? Eu não perco tempo, isso é desde rapaz. Eu não perco tempo com a pessoa que eu vejo que está entregas baratas lá, que não quer saber de nada, não. Vamos cuidar de outros. Só a Terra, atualmente, já está caminhando para 7 bilhões de pessoas. Já não precisa estar perdendo tempo com quem não quer nada. O difícil é fazer isso com o grupo karma familiar, porque para a tendência da gente existe é a querer... baratrosfera e existe a transmigração. E existem serenões que estão cuidando disso. Então, abençoa e manda, né? O problema nosso é ajudar pelo menos aqueles que já nos entendem, que estejam no mesmo nível, os afins se atraem. Está entendendo? Já é alguma coisa. Outra coisa, nós não podemos ter a pretensão de assumir a assistência cósmica. A gente não tem gabarito para isso. Não dá. Nem o Adélio não está aí, né? Nem o Adélio não consegue isso. Tá certo? O que você queria, João? O senhor tem até um verbete mini falha, você já fala disso, mas a minha pergunta é nessa linha. Como é que a gente pode começar a depurar mais os nossos pequenos erros, que a gente já tem condição de eliminar, mas ainda não enxerga? Os pequenos erros você chega através dos grandes.
para você fazer a equiparação. Entende? Então você olha, quais são os meus maiores trafares? Através daqueles, então, você faz a comparação com o resto. Até você chegar nos detalhezinhos. O detalhezinho, aquele que eu falo, o cara que joga toalha em qualquer lugar, no banheiro, em qualquer lugar, ele não liga para o negócio. Ele ainda não tem a técnica de desarrumar arrumando, que é das coisas mais comuns. Se nós formos olhar aqui na vida de vocês, pelo menos um terço aí deve entrar nessa ainda. O que vocês acham? Estou excessivo? Estou exagerado? Então, você tem que começar isso. Você vê o grandão para depois você ficar no pequenininho. Pouco a pouco. É o jeito de comparar a situação. Primeira coisa, a pessoa tem que ver que ela não é perfeita. Então, a hora que ela vê o mega trafar e ela reconhece, acabou. Isso já é uma boa coisa. Isso já vai dar força a ela para fazer a reciclagem. Entendi, só para clarear melhor. Então a gente pega os nossos erros mais crassos, os nossos trafares mais óbvios, e começa a depurar até chegar chegando na coisa mais sutil, que fica mais fácil, vamos dizer assim, de consertar. Por exemplo, tem um monte de gente por aí que erra uma coisa aparentemente simples, mas de péssimo efeito. Eles não fazem check-up. Tem gente que às vezes pergunta, há quanto tempo você não conversa com o médico? A pessoa vê para, faz uns 3 anos. Isso está errado. E eu não falei em dentista, não. Falei em médico. Dentista já é outra coisa, porque aí depende do que é. Mas eu não posso estar, a pessoa vai falar comigo, abre a boca aí, deixa eu dar uma coisa. Não dá, não. Professor Valdo, aqui na síndrome... Tem que de vez em quando me dá vontade de mostrar para lá como é que é. Como é que é? Professor Valdo, aqui na sindromologia, caberia também a síndrome do ostracismo? Na sindromologia? O que tem? Pode colocar. Colocou aqui, ó, síndrome do abraço trosférico. Valdo, nem sempre o erro que atualmente está causando mais prejuízo na performance da pessoa é derivada do megatrafar, né? Pode ser um erro de outra natureza. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa de origem diferente. Uma das coisas mais multifárias, diversificadas e variadas da vida são os erros humanos. Então não pode essa coisa associar, essa formatação megatrafar, o erro morto. Eu falo morto. o seguinte, a pessoa vê o grandão para ela fazer a comparação. Deixar uma toalha em qualquer lugar, que depois ela bate no chão e você pisa nela... Não, aí já é coisa bem seja um tanto básico demais. É bem simples. Agora, uma ideia, Valdo, para ajudar a pessoa a ver que aquele erro que às vezes não é tão grande, nem derivado do megatrafar, é ele que está causando o prejuízo maior na performance. Como identificar isso? O problema todo é o seguinte, eu acho que o ideal é quando a pessoa sabe do assunto, tecnicamente, ela explicar para outra o seguinte, escuta, tudo na vida é uma questão de criação de hábito. Se a gente faz, tudo fica mais fácil, menos trabalhoso, mais rápido de ser feito, a eficiência e a eficácia aumentam, você se torna mais dinâmico. Então, por exemplo, a pessoa está lá com a toalha, vamos pegar um negócio pequeno. Ela pega a toalha e pendura no lugar que ela tirou, direitinho. Se ela acostuma com aquilo, ela fica pensando outras coisas, resolvendo uma opção de coisas, e ela faz aquilo automaticamente. Então, o problema é nós automatizarmos o que seja correto e sadio nas pequenas coisas, para depois atacar as grandes. É isso que eu falei com o João. Olha as grandonas para depois a pessoa ver. Aí ela vê onde é que ela erra e ela começa a arranjar os bons hábitos. O bom hábito é o automatismo das atitudes, da etologia, do comportamento, da postura, do modo de ser, modus faciente, modus operandi. É isso aí. Eu, por exemplo, não tenho trabalho de nada de arrumar minhas coisas. Eu não vejo, quando eu vi está tudo arrumado, é o natural meu. Que eu desarrumo arrumando, entende? Desarrumo arrumando. A hora que a pessoa cria esse hábito, acabou, ela não tem mais problema. E outra coisa, ela fica por cima da carne seca, porque aumenta o moral, aumenta o exemplo, a tranquilidade íntima,
o acerto que ela tem, tudo acerta. Agora, saindo do terreno desses hábitos da toalha e tal, que já é uma coisa bem primária, atitudes, reações... Mesma coisa, a pessoa vai colocando tudo. Por exemplo, a pessoa estava usando uma palavra negativa, corta aquilo, definitivo. Tira do seu dicionário, acabou. Coisa simples, entende? Você fala que é a exaltação do mal, não exaltar o mal. Por exemplo, aquele negócio, tem umas palavras que são horríveis, né? Por exemplo, a palavra boçal. Não é boa. Então, se a pessoa usa aquilo, como eu já... Teve cara que falou assim, ó, você está usando demais essa palavra, corta isso do seu dicionário, põe outra. Né? Mas desgraça. Tem várias assim. Agora, ó, você sabe onde é que eu comecei a entender isso? Adivinha. Adivinha onde é que eu comecei a entender isso? Mensagem psicografada. Eu recebi uma vez uma mensagem psicografada, um monte de nome que não devia de usar. Aí eu, na hora, falei assim, não, mas eu não uso nenhuma palavra dessa. Eu falei assim, não, mas é para chancelar o processo, para você saber para o resto da vida. Então tinha uma série de palavras desse jeito. Evita isso. Agora, outra coisa, essas são palavras para evitar para tudo. Mas existe aquela que você tem que evitar conforme o local. Isso tudo, numa mensagem que eu recebi, explicava isso tudo para mim. Agora, eu era adolescente quando eu recebi mensagem sobre isso aí. Com detalhes, em português. O melhor da história é que quem assinou lá era lusitano. Engraçado. Valdo, se dá para aprofundar isso, a gente superando os pequenos erros, pode chegar a superar os grandes, sei lá. Não, porque não tem jeito de você superar os grandes se não pegar os pequenos. Isso é que é a regra, de modo geral, é assim. Por quê? Se você não entender que tem razão de ser, de você tentar e se esforçar para superar, você não vai alcançar nada disso, você não tem resultado. Então, você conseguindo algum resultado com coisas pequenas, aquilo vai te dar gás, motivação, tendência para trabalhar mais com um grandão. Não, eu consegui esse pequeno, por que é que eu não posso como um grande? Agora, se pegar o grande para acabar, a maioria não dá certo. Há uma tapeação, faz no mais ou menos. Isso é uma meia-verdade, não funciona. Pois é, aquilo que o que não presta mesmo. Pois é, o que não presta mesmo, acabou. Mas agora, olha, não adianta, às vezes, uma pessoa, ela fica sabendo que ela tem aqueles erros, mas ela não tem força para superar. É muita gente assim. Olha o caso do cigarro. Outra coisa, cigarro não é só o processo de uma dependência bioquímica, não. É um problema de imaginação. É a pessoa que imagina que o negócio é daquele jeito, acabou, ela colocou autoassédio. É uma auto-hipnose, autossugestão. Isso é loucura. Você falou dos artistas. Artista também parece que tem uma tendência a fumar, beber, parece. Não sei. Tem impressão. Agora, o problema todo é a gente trabalhar com o assunto, né? Entra a imaginação nisso, no vício. Né? Agora, ó, tudo começa pelas coisas muito simples, né? Da vida. Às vezes, por exemplo, os próprios artistas falam muito em coisas simples. As complexas têm dificuldade, mas coisas simples falam. Por exemplo, eu estava vendo um filme que mexe com um dos meus trinômios, que eu já estava escrevendo agora para o dicionário, mas não tem nem na enciclopédia, que é o trinômio ar, água e pão. Esse trinômio diz respeito ao quê? Arte, água... Sobrevivência do soma. Quer dizer, o nosso corpo humano depende disso. Agora, então, eu já tinha escrito isso como um trinômio. Agora, fui ver um filme, o cara falou, não, olha, aí é o negócio. Como é que fica? Você precisa de ar, água e pão. É a base da vida. Sem isso, ninguém vive. Se a pessoa não consegue atender essas necessidades básicas, ela não consegue nada. Então, veja, os artistas são bons para explicar essa coisa, mas fica por aí. No filme, não há nenhuma elaboração ou filosófica, ou científica, ou
racional ou lógica do assunto. Mas, por exemplo, nesse assunto ainda do trafar menor para acabar com o trafar maior. O fumante, por exemplo, o exemplo que o senhor deu. Então, ele tem o vício é muito arraigado nele. Por onde ele começa para acabar com esse trafar? A primeira coisa é a pessoa decidir que não vai fumar mais. Pode chover canivete. Tudo quanto é vulcão em torno explodir. Ela não vai fumar. Acabou. Tá bom. Tem que decidir. Isso, se ela consegue fazer, ela já supera a si mesma, ela vai enfrentar problemas muito maiores e resolver com muito mais força. Agora, quando a pessoa é mole, é tíbia, é débil, ela é genuflexa, entende? Ela fica adorando o tabaco, está danado, aí não resolve nada. Que passa mal, não interessa. A pessoa, se ela deixar, mesmo com a síndrome de abstinência, ela ficar quieta, ela não vai morrer por causa disso. Está provado. Então o problema é esse, não vou, acabou. Não vai fumar. Aí é o tal negócio, não adianta nem passar uma fita na boca para tampar, para a pessoa não fumar, ela vai fumar pelo nariz. Valdo, você se lembra daquele escrivão lá na Argentina que, para parar de fumar, ele tinha um cigarrinho de madeira com a brasa pintadinha, ficava em cima da mesa, e ele pegava e punha aqui, que ficava esse é um boboca, esse é boboca total. A gente trabalhou com ele um bom tempo. Não, existe um cara também que trocou o cigarro por bala. Estilo Pinóquio. Então ele anda com a bala, né? Ele vai chupando a bala. Isso aí pode ser que dê certo. Agora, Valdo, queria que você levasse essa mesma questão para o parapsiquismo, na sustentação do erro, na interpretação parapsíquica, no modo de entender o autoparapsiquismo, até os fenômenos que acontecem ao redor. E o que é o erro mais comum? O que precisava ser mais combatido, levado em consideração? O erro mais comum é a pessoa não desejar assumir a sua realidade. E você vê isso até na parapsicologia. Então a pessoa ela quer ser o pesquisador, mas ela jamais é o sensitivo. Agora isso, eu fiquei saturado, caí fora da história, a hora que eu vi que é muita gente assim. Então o status do pesquisador é superior ao do sensitivo para eles. Não, é um problema do orgulho profissional, né? É o PhD. É a mesma coisa. Caso isso também acontece aqui? Aqui ainda tem uns resquícios disso aí, mas não predomina, não. O que predomina aqui mesmo é a inexperiência ainda. Agora, com as dinâmicas, o processo de estado vibracional, essas coisas que nós falamos, isso está sendo superado, né? Muita gente já está melhorando. Porque o parapsiquismo ele tem uma atração muito grande, mas tem que passar o gargalo da primeira experiência. A hora que passou, aí a pessoa se dedica, ela viu o alcance daquilo. O problema do parapsiquismo é uma das coisas mais individuais que tem. Por isso que a ciência convencional, que não é individual, nunca funciona. E outra coisa, eles acham que é o máximo, de ser universal. Entendeu? Que é uma besteira. E aí o cientista não precisa de ver os erros dele. Então, por exemplo, você quer ver a maior prova? O cara, um dos maiores cientistas de todos os tempos, dentro da área da biologia e tudo mais, o cara é prêmio Nobel, nobelista e é pedófilo. Quer dizer, ele jamais iria estudar o processo dentro da biologia dele, porque ele ia ver o erro dele com a pedofilia. Ele nunca ia admitir uma coisa dessa. Agora, o cara foi para a cadeia, nobelista. Vamos pensar bem nisso. Então, ele é o símbolo da ciência convencional. É típico. É o Einstein, que todo mundo bate palma, e o cara foi um dos que criaram a bomba atômica. E você pode comentar também, no caso da falta de experiência, como você falou, que no nosso caso a mais é falta de experiência, e a gente usar as inferências nisso aí, até que ponto isso é bom, é positivo, é sadio, vale a pena, na falta de outra coisa melhor? Não, isso tudo é tapeação. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Tem que colocar isso na cabeça, fim de papo. O mais não tem papo. Comigo eu não vou perder tempo. Se uma pessoa vem e defende a cachaçinha, o cigarro, a maconha,
a cocaína, não dá, eu não vou perder tempo com essa pessoa, seja lá o que for. Então, há certas coisas que a gente tem que ser radical, tem que ser extremista, tem que ser definitivo, não tem jeito. Mas qual é a melhor postura para a pessoa, ao invés A de cair postura é você na mostrar o seu inferência? exemplo. Não, eu penso desse jeito. Respeito muito você, mas, ó, tchau. Não dá, eu não vou perder tempo. Para chegar nas conexões genuínas do parapsiquismo. Assim, Agora, tem certas coisas real, que você real. não tem, eu não quero perder tempo também com a pessoa. Por exemplo, um jornalista marrom, o jornalismo marrom, eu não vou perder tempo com a pessoa dessa. Não dá. Fica escrevendo abobrinha aí, com os negócios tudo errado, milhões de coisas. Imprensa marrom? Não dá. Numa época dessa, século XXI, é muita perda de tempo. Vai deixar para lá. Deixa que ele vai quebrar a cabeça. Um carro sem freio. Vai dar na cabeça dele. Está cuspindo para cima. O que você queria? Página 6. Na tecnologia, você pode falar sobre, na segunda linha, a técnica da paraconfrontação desassediadora? A paraconfrontação. Você sabe, a confrontação é uma das coisas mais sérias que a gente tem que ter na vida. Para qualquer novidade de mudança para melhor, você tem que fazer um confronto com alguma coisa. Seja pessoa, ideia, ambiente, objeto, condição social, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre tem uma confrontação. Agora, a paraconfrontação desassediadora é a mais séria que tem. Para nós todos, para começar a situação. Por quê? Você vai enfrentar o assediador. Muita gente, só de falar de assédio, a pessoa já cai fora. Então, é muito importante isso aí. Uma pessoa, por exemplo, dessas, que são entregas baratas aí, que são genuflexa perante o próprio egão. O Deus egão é o maior para ela. Então, ela é genuflexa, ela ajoelha para julgar as homenagens, você está entendendo? Para o egão. Essa aí não enfrenta nunca o assediador, porque o principal assediador dela é ela mesma. Se ela não enfrentou. Agora, Valdo, como é que você descreveria essa técnica? Tem alguma especificidade? Não, a técnica extrafisicamente é a pessoa exteriorizar a energia e ter confiança naquilo que ela faz. Autoconfiança, autossuficiência na hora, seja intrafísica ou extrafisicamente. Intrafísica, na hora, por exemplo, de um processo de poltergeist ou um transe de sensitivo violento, de possessão total. Ou se não, extrafisicamente, quando vê que a pessoa está na frente, vamos enfrentar. A confrontação é a necessidade. Agora, isso começa pelas energias, pela vontade tenaz, baba, é o jeito. Não tem outro jeito. Agora, por exemplo, quando é uma pessoa que você tem que ver que está envolvida com outra, então, por exemplo, uma possessão, se aí o negócio é chamar, seguir para ver a pessoa, enfrentar a pessoa cara a cara e chamar a pessoa para ela tomar conta do corpo. Se chamar pelo nome, mais íntimo, aquilo repercute, cria problema no arcabouço da possessão e acaba, a consequência cai fora. Valdo. De modo geral, esse é o caminho. Aqui na B. Com relação a um erro assim que ele é de escala mais média, não tão pequeno. É interessante. Erro o quê? Um erro mais, vamos dizer assim, ele é de uma intensidade média. Ele não é um erro pequeno nem um erro grande. Ameno. Ameno, vamos dizer assim. Sei, que você o mais quer? interessante é você pegar ele tipo de empreitada, ou vamos dizer assim, um problema, alguma questão que você tem que resolver, e ir até o final, ou sempre você é separar bom você em ir até o final e resolver, e acabou. Enterrou o processo, sepultou o assunto. Aí vai dar força para você para pegar uma coisa maior. Melhor do que ir, vale a vamos dizer pena assim, prestações. do ponto de vista didático. Entendi. Porque aumenta a sua motivação, sua autossuficiência. Você tem mais autoconfiança no seu pulso. Quando a pessoa tem uma conquista pequena, ela se prepara para a conquista maior. Isso é regra. Pode falar. Na página 6, ali na tecnologia mesmo, na mesma linha da pergunta do Losch, a técnica seguinte, a técnica de viver bioenergeticamente alerta, sem ansiosismo. Podia falar um pouco mais?
O problema todo é o seguinte, é o que a gente tem falado aqui para muitos de vocês chegar, que vocês já estão numa hora dessa. Viver bioenergeticamente alerta, sem ansiosismo. Então, acabar com o ansiosismo. Então, o meu negócio é o seguinte, é pintar vocês de amarelo, né, do jeito que eles fazem, ou de branco, e deixar ali na porta do... E tem que ficar pelo menos 1 hora. Está entendendo? Para ver como é que é. Está certo? Professor, mas podia falar um pouco mais assim na prática, como é que a gente faz, como é que é isso, como é que funciona? Primeira coisa é você ver as energias, você sentir as energias e reconhecer que elas existem e que você é capaz de dominá-las. Só isso aí já vai dar muita força. Agora, isso vai trazer você alerta para qualquer coisa que você vai fazer. Em qualquer lugar que você vai, você pode ter assédio extrafísico negativo ou pode ter um amparo extrafísico positivo. Aí depende. Eu que trabalho com energia o tempo todo, mesmo quando eu estou sozinho, eu estou sempre mexendo com o processo de consciência doente. Por isso que eu falo, o mais assediado de vocês todos sou eu. Entende? Agora, se eu, que mexo com isso, desde menino, estou acostumado com isso, sou veterano, profissional, etc., traquejado, eu vivo assim, pensa bem, como são os coitados dos evoluciólogos e serenões que aparecem aqui. Eles devem estar pensando nisso o tempo todo. Igual eu. Não tem jeito. Tem que estar assistindo os outros. Agora, o melhor da história, que já chegou um ponto que eu, por exemplo, eu sou refratário a esse processo. Isso aí não me atinge. Agora, eles muito mais ainda não atinge. Então, é uma beleza. A gente já começa a se libertar da história. Não quero saber. Eu começo a mexer com as energias, pronto. Na mesma hora eu calo toda a sinalética que pode ter. Não tem mais nada, limpa tudo na hora. E é questão de segundos. Eu nunca demoro nem 1 minuto para essas coisas. Quando demora é porque tem mais gente, é preciso de acolher, a gente vai fazer assistência, é outra coisa. Mas quando é de expulsar, de ficar livre, o negócio meu tudo é rápido, não tem problema nenhum. Professor, página 6, efeitologia, os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis. O problema todo é o seguinte, o orgulho, ele impede vamos dizer, o afloramento das falhas perante as evidências. A pessoa sempre vê o outro lado, ela não quer saber daquilo, ela não raciocina. Então, o orgulho é a pior coisa para evitar, entende? Que a pessoa tenha lógica e racionalidade. Ela mascara. Isso é a priorismose. Ela já tem uma ideia a priori contra aquilo, entende? É uma preconcepção natural contra o processo. E isso, então, impede a assunção. A assunção é o afloramento, é o repuxo, aquilo vir à tona, participar da situação. Então, as próprias falhas, a pessoa não quer saber. Professor, eu gostaria de colocar aqui para as pessoas que isso aí também está caindo muito para mim, né? Em relação àquele dia que eu já até me desculpei com o senhor, da minha priorismose em relação à contestação. Não, eu acho muito bacana. Foi um erro grande. Não. E me levou a ler, né, professor? Eu gostaria até que todos pudessem até rever, acho que a maioria que já viu no Homo sapiens reurbanizado, na página 103 até 189, na página 103 tem os 10 itens anticursos intermissivos. E eu me revi caindo em deficiência, digamos assim, em relação a 4 itens. Sei, mas 6 você então, saiu bem. Então você não precisa, está ótimo. Eu acho que a admissão dos próprios erros, os apriorismos, né, que fazem a pessoa não refletir. Ela está com 51%, né, mais 60%.
Então, eu quero pedir desculpa a todos, já me desculpei com o professor Você não Valdo. precisa de desculpar, é a vovozinha. Não aceita essa desculpa, que ela não tem razão de ser. Obrigada, professor. Professor Valdo, aqui no ar, o senhor falou o exemplo da mãe que fumava e que acabava interferindo no processo da filha. A minha pergunta é o contrário, né? Em casa nós nunca fumamos, né? Eu e minha esposa, e teve uma filha que começou a fumar com 14 anos, escondido da gente. A gente descobriu, pegou no pé, fez tudo aquilo que você faz com adolescente para orientar e tal, mas virava, mexia, ela fumava escondido. E eu conversei com a psicóloga, né? A psicóloga falou assim, olha, você sempre deixe bem claro para ela que você não concorda com aquilo. Você impedir totalmente, prender, não vai ter jeito, mas toda vez que você encontrar com ela, você deixe claro para ela que você não concorda com aquilo, para não ficar aquela coisa assediada e chata, né? E ela continua fumando, já casou. Sei, mas o ideal é internar. Pega e leva para o hospital. Então, mas não aceita, pessoa, já casada. Vai já no tá casada tapa, hoje. vai no tapa, fala com o marido, todo mundo junto. Pega um advogado, põe no meio. Então, se você tentou isso tudo, não conseguiu, deixa para lá. Aí, chega para ela e arranja um saco de fumo de rolo. E dá para ela, ó, isso aqui acaba com você mais depressa. É mais eficaz. Dá um saco de fumo de rolo, daqueles de Goiás, preto. É o máximo. É de 60 quilos. Dá 60 quilos. Fumo de rolo. Agora, ó, outra coisa. Você que gosta de cigarro, fala com ela. Esse aqui é o máximo, porque no outro quarteirão eles vão sentir o cheiro. Porque o fumo de rolo fica tudo pestilento de cigarro, todo lado que vai. Aonde colocar o fumo de rolo? Ela nunca fumou, mas quando ela chega perto, eu falo, você fumou, né? Ih, mas você está no fedor, tem que falar. Aqui, ó, quando ela chegar, fala. Cria constrangimento, que você fica livre dela. A moça bonita foi mesmo. Ah, sei. Fala com ela para ir para Hollywood. As moças bonitas que fumam são de Hollywood. Valdo. E outra coisa, cigarrilha, daquela comprida. Mas essa eu vou fazer essa do fumo, acho que vai funcionar. Não é. Agora, ó, rolo de fumo, fumo em rolo, goiano, daquele grosso, preto, e um saco. E o saco tem que ser de aninhagem, para sair o cheiro. Então, outra coisa, você vai ficar encebado com esse cheiro, fica para lá. Você faz isso uns 5 dias antes de você vir para cá, senão você vem fedendo para cá. Professor. Faz uns 5 dias e toma banho todo dia, durante 5 dias, para ver se melhora. Voltando àquela questão que você estava falando, né, do egão que abafa as falhas. Essas falhas é? Do egão da pessoa que abafa as falhas, ela não quer ver as falhas. De alguma maneira, essas falhas elas pipocam, mesmo que a pessoa não esteja querendo ver. Como que a pessoa faz para identificar o que... Porque assim, ela tem uma tendência natural a não ver aquilo. Se ela tem muita dificuldade, pergunta para os amigos. Os amigos vão falar para ela na hora. Pergunta claramente. Um por um. Chega num canto e pergunta, vem cá, fala para mim, o que é que eu tenho que você acha que eu estou pior aí nas minhas coisas? Isso vai me ajudar muito. A pessoa fala. Geralmente os feedbacks eles são dados a pessoa pedindo ou não, né? Isso acaba, as pessoas acabam não, quase sempre ela ela. já sabe, não precisa estar perguntando. Isso aqui eu estou falando é um recurso de última hora. Mas não precisa não. Realmente, todo mundo já falou. Estão cansados de saber, careca de saber, não é assim que eles falam? Professor, eu gostaria de uma explicação melhor aqui na antagonismologia, na primeira linha, o antagonismo, tolerância zero, profilaxia da incivilidade. Que na primeira linha... O problema todo é o seguinte, a tolerância zero é aquela pessoa que é intolerante. E ela, então, não admite, não tolera nada de alguma coisa. Agora, a profilaxia da incivilidade. Então, a pessoa tem que dar um jeito de acabar com essa tolerância zero, ela tolera, mas não tolera do jeito que precisava. Então, ela tem que começar a conviver e tirar essa ideia de tolerância. Ela tem que ver que ela tem que ter respeito pelos direitos das outras pessoas.
Agora, com isso, ela vai começar a fazer a prevenção da falta de educação dela. Então, uma pessoa que tem a tolerância zero é perigosa. Eu, por exemplo, eu meto o pau num monte de coisa. Só hoje aqui eu já falei de religião, uma opção de besteira. Mas eu tolero meus amigos, não é tolero, eu convivo fraternalmente com amigos nossos que são fanáticos, religiosos, que tem isso, tem aquilo, sem problema. E eu não estou em cima deles todo dia falando, essa besteira, não, eu deixo para lá. Tem um monte de amigos meus que são islâmicos, mas não tem nenhum que seja gestante bomba, porque a gestante bomba geralmente dura pouco, né? Ela morre logo. Agora, extrafisicamente, elas ficam numa condição horrível. Eu já vi alguma coisa nisso, já tive contato com o negócio. Então, e foi depois que eu comecei a estudar o negócio do Pacíficos lá com as coisas. Ovaldo, eu vi gente que... Você já viu, dentro desses casos, algum assediador que ressomou ali, quer dizer, entrou para a gravidez para a mãe ser a gestante bomba? Quer dizer, ele incentivou aquele processo todo? Não, uma pessoa dessa lá é assim, ó. Então. Sabe por quê? O próprio assediador que estava lá, que era o Beto... Os lugares que tem mais é no meio desse povo lá, que é homens e mulheres bombas, são os vampiros extrafísicos. É assim, ó. É isso que eu vi. Então, ele já entrou para ajudar o processo. Não, o ambiente já é disso. Gente, você precisa ver os filmes que tem sobre o Iraque, por exemplo. Olha aí. Hoje eu nem aguento ver os filmes sobre o Iraque. São de vomitar as coisas que tem. E outra coisa, você olha que os filmes estão falando do ponto de vista de americano, que geralmente é a bandeira americana, que é o negócio. São de vomitar. O cara que vai tirar, que mandar o robô lá para desativar a bomba, que vai fazer um buraco na rua com aquele negócio todo, isso em Bagdá. Mas aí eles vão ver lá, a roda do carrinho que estava o robô deu alteração. Então o sujeito veste aquela big de uma roupa enorme e vai lá para desativar diretamente, porque o robô falhou, não está funcionando. Só de pensar naqueles detalhes todos, o que é que tem, e a conversa deles, o negócio que eles colocam, tudo intoxicado, é horrível o negócio. Por aí só você vê como é que é essa guerra do Iraque. Outra coisa, tem um filme desse que eles acham que é a maior guerra, chama Guerra ao Terror. Olha esse filme, isso aí é terrível. Não dá, eu não vou perder tempo com filmes iguais a esse. Eu já arranjei vários deles para eu ler com calma o que é que está falando. Mas nem vi, a maioria não dá nem para ver. Esse Guerra ao Terror é isso aí. É considerado o filme mais assim, autêntico sobre a guerra do Iraque. Como é que fica? Principiologia, página 5. O princípio da indefensabilidade, da ratificação de erro autoconsciente. Aprofunde, por gentileza. O caso é o seguinte: uma pessoa que ela chancela, ela, vamos dizer, defende o erro autoconsciente, isso é indefensável, não tem jeito. Como é que a pessoa vai defender um erro autoconsciente? Todo mundo está vendo e ela também. É isso aí. Então, é o princípio da indefensabilidade. É impossível defender uma ratificação, a chancela, você chegar e assinar embaixo o erro autoconsciente. Tecnologia, quarta linha, página 6. As técnicas para a delimitação da margem de erro aceitável, isso nós já falamos aqui antes. E a técnica da cosmoética destrutiva, quais são? De que modo aplicá-las? A cosmoética destrutiva é quando precisa de refazer aquilo que tem e para colocar alguma coisa nova no lugar. Então, destrói o que não presta para colocar alguma coisa que presta e substituir aquilo. Na ciclologia, o ciclo vicioso, a trava patológica do ciclo erro, retificação, acerto. Como minimizar esses ciclos? É começar a funcionar o mais depressa possível e ver para onde vai. De que modo você pode melhorar isso o mais depressa possível? Primeiro, você saber o alcance do erro, a profundidade dele, desde quando que ele vem, qual a força que ele tem sobre você. Segundo, o que você tem que fazer para atacar, para se defender, retificar, anular esse erro. E depois, você chegar no acerto. A hora que chegar no acerto,
Quais são as consequências daquilo? Que proveito que você tira disso? Tudo isso é importante dentro do ciclo. Até que ponto a sustentação do erro da Consim é provocada por assediadores extrafísicos? Às vezes, o discernimento somente não alavanca as mudanças de comportamento, é o que temos observado. Caso positivo, quais as dicas para nos ajudar e para que possamos ajudar os outros? Esse caso positivo que ele está falando quer ser o caso negativo. Ele está falando o caso positivo do caso negativo. O que eu quero dizer é o seguinte: não venha com essa, não, que isso aí nós não devemos fazer negocinho. A maioria das pessoas que sustentam o erro é porque ela está muito consciente e o autoassédio dela é superior ao heteroassédio. Isso aí não dá. O percentual disso é mínimo. Tudo é a própria pessoa mesmo que está muito consciente da história e que insiste com a besteira. Tem gente que não quer nem falar no assunto. Quantas vezes eu já encontrei isso? Minha amante é fumante e fuma desde os 17 anos. Uma vez parou, mas não aguentou e voltou. Não moro mais com ela. De vez em quando, eu a visito e ela vem me visitar. Porém, quando ela acende o cigarro, sai de perto. Já pedi diversas vezes para ela abandonar esse vício, desde quando morava com ela. Mas eis que é inútil. Seria um caso de deixar esse assunto de lado, não insistindo mais, não. Interna ela. Se ela é sua mãe, conversa com ela com amor e carinho de filho e fala com ela que você vai internar, você vai pagar o hospital, acertar tudo. Deixa ela lá 3 meses, que eu garanto que ela deixa de fumar. Professor. Não, ela é de idade, mãe, precisa de uns 3 meses, 1 mês só, acho pouco. Ela já deixou uma vez, voltou atrás, quer dizer, gente que não tem muita força de vontade. Como é que faz? Professor, aqui na letra B. Aqui Pode falar. Eu gostaria de saber as características da amparadora veronesa, como que ela é fisicamente e quais são os trafores que ela apresenta. Você vai lá, a Cris não está aí. Você vai lá no holociclo e pede para a Cris para te mostrar a Filipina. Filipina. Tem a imagem dela. Quais são os principais trafores que ela apresenta? Ela é mais bonita do que está lá, tá? A santa é mais feia do que ela. Ela é mais bonita. Quais são os principais trafores que ela apresenta e o que ela ajuda especificamente a gente? Que ela apareceu já algumas vezes aqui. Não, né? ela tem um negócio de educação na área dela, mas o processo dela maior é que ela defende muito ainda os processos romanos e da Itália. Ela tem uma dívida lá com o processo da Itália. Então, isso aí é tudo que é da Itália, ela tem facilidade de arrumar. Qualquer coisa sobre Itália, italiano, qualquer coisa assim, ela resolve na hora. É mais fácil. Abre o caminho. Ela é incrível nisso. Eu já tive experiência de todo tipo. Aqui, com o grupo da Conscienciologia, ela já apareceu algumas vezes, né? Não, qual é o ela de trabalho vez em que ela quando está aí. ajuda? É que a gente não fala. Ela é discreta nas coisas. Que ela já faz muito espetáculo, muito show, né? Grandão, por causa do negócio de mexer com o processo extrafísico. Então, ela não gosta de aparecer. Eu fico calado. Entende? Agora, mexendo com o processo de italiano, Itália, etc., tal, romano, realmente ela está aí. Que a gente estava conversando hoje de manhã no PAI sobre alguns santos, né? Que a gente estava estudando as obras, daí comentaram dela, que é a Santa Lúcia Filippini, né? Aí comentaram que ela tem ectoplasmia. Mas e ela limpa lá, ambientes. Pega lá que tem dicionário, tem os santos, tem esse negócio todo, tem a ilustração com ela. Mostra como é que ela é. Tá bom? Professor, aqui no ar. A questão é a seguinte, a dificuldade em pedir ajuda quando se tem um problema, etc., isso tem relação com a sustentação do erro? A sustentação do erro é um problema que é muita gente que tem, né? Você tem que ver a conotação de uma coisa com outra. Tem que primeiro identificar se tem a sustentação do erro. Uma pessoa sem vergonha, não tem vergonha na cara, aquele negócio que eu falo aqui, ó, isso aí é o óbvio. Geralmente está cheio de erro. É que tem muita gente que às vezes tem muitos problemas, a pessoa não pede ajuda, assim, ela... Pois é, não, mas essa de ajuda você deixa para lá, né? Você ajuda quem quer. Tem pessoa que tem raiva se você falar em ajudá-la. Cuidado com isso.
Tem muito disso. Está pensando o quê? Eu não preciso de ajuda. Isso é o orgulho, é um egoísmo exacerbado. Você sabe que, na verdade, uma pessoa que recebe ajuda, ela está ajudando quem está ajudando a ela, devido ao processo da interassistencialidade. Quem ajuda é o primeiro a ser ajudado. A vida é assim. Valdo, tinha falado da Veronesa, né? Ela mexeu muito com educação, mas qual o forte dela agora no extrafísico, como a parte assistencial dela, qual é o forte? O forte dela é mexer com problemas de ambiente das Comunex e mexer no processo de assistência para isso. Isso, então, mexe também com todas essas comunidades baratosféricas e tudo mais. Agora, junto com isso, ela tem uma tendência fácil, como se fosse especialista nas questões romanas. Agora, isso tudo é o passado dela, né, com as coisas. Você sabe, é aquilo que eu chamo de holopensene. Do jeito, por exemplo, eu tenho facilidade com o oceano, com o livro. Ela tem esse negócio, mas é característico demais. É óbvio, não dá para esconder sobre a Itália. O nível evolutivo... Eu já vi gente assim, com essas coisas. Igual eu. Tem umas coisas, a pessoa tem tendência. Todo mundo aqui tem isso. É que vocês ainda não estudaram isso, não localizaram, não identificaram, não fizeram a anamnese. Entende? Dá para ter ideia do nível evolutivo dela? Assim, mesmo? O nível evolutivo dela, eu não sei, né, exatamente. Eu não vi a ficha. Né? Me dá a ficha aí que eu tiraram. Pediram para... Não, nós só estamos falando aqui de amparador, não vou perder tempo com assediador. Não, assediador não, sou eu. professor. Evoluciólogo, não. Assediador que eu falo, mas sou eu. Eu sou assediador de vocês, vivo chateando, puxando a orelha, pisando no pé. Mas eu perguntei... Tem gente que vem até querer me pedir perdão, aí eu dou uma banana para a pessoa. Mas o que eu falei foi o seguinte, ela é amparadora, não é evolucióloga, porque o senhor tem falado mais evoluciólogo do que em amparador aqui. Como é que é? Não entendi isso, foi depressa demais para mim. É que eu perguntei assim, ela é amparadora, não é evolucióloga, e o senhor está assim... Não, eu não sei. Ah, bom. Eu não vi a ficha, é isso que eu falei com ele, eu não sei. Ela é amparadora. É porque ultimamente nós estamos mexendo aí, tudo é amparadora. amparadora. Ela é fora de série. É uma grande amiga. Me ajuda muito. Sabe? E muitos de vocês também. Eu já percebi. Ela já ajudou a Lindar. Muitas coisas. De vez em quando ela está aí. Está na praça. Graça tanto. Mas então, o que mais? Todo mundo já cansado de sustentar o erro. Você comentou que ela também ajudou naquelas atividades que nós tivemos com o Paraguai na área da educação. Foi. E eles voltaram a nos procurar agora. Foi? Voltaram agora, essa semana. Então, minha filha, tem, congresso... Tem conotação dela, tem o dedinho dela na história. Tem o congresso de docência deles, e eles formaram uma nova associação, pediram é muito troço da Itália, né? Eu, por exemplo, eu sei que uma vez ela me ajudou muito seriamente nos processos em Buenos Aires. Você sabe que Buenos Aires tem uma boa conotação de italiano, né? É um monte deles lá. Ela deita e rola dentro do processo. Tem muita coisa para ajudar. E é um lugar que precisa de ajuda, né? Mais interessante é que a primeira atividade que a gente fez lá para 700 docentes foi num colégio católico de freiras. Tinha mais de 700 professores. E criou um ambiente de euforia lá dentro, que até o cachorro saía feliz. O processo da educação dela é muito forte. As folhas das árvores, todo mundo estava feliz. As freiras, todo mundo. Criou um ambiente assim de rara Mas aí é o campo dela, né? Ela impressionante. Manda, ela domina. Impressionante. Professor, uma das características de estar conversando, o Jarbas Paranhos comentou que ela chega no ambiente, né, e ela faz limpeza devido à ectoplasmia. Então, ela constrói ambientes bem assim bonitos, né, com flores, para limpar e deixar, né, a consciência que não está tão bem ficar mais saudável.
Poderia comentar sobre essa característica? Não, ela é mais ou menos assim. Ela tem facilidade de mudança extrafísica dos ambientes. Entende? Isso aí não é fácil. Entende? Então, é daquelas pessoas que já ultrapassaram o processo da transfigurabilidade do psicossoma. Ela é capaz de mudar na insubstanciabilidade ou substanciabilidade extrafísica. Então, isso aí, as transfigurações que são capazes da situação, ela tem facilidade para isso. E isso é um problema sério, brabo. Professor, aqui no ar, sindromologia, a síndrome da distorção imaginativa intencional. O senhor pode expandir um pouquinho isso? Como é que é? Qual que é? Síndrome da... A segunda linha. Síndrome? Síndrome da distorção imaginativa intencional. Sindromologia. A síndrome da distorção imaginativa intencional. Pois é, a pessoa torce a imaginação para ficar com a opinião, ficar por cima da carne seca, dominar o ambiente. Então, ela torce a situação, através da imaginação dela. Então, é uma imaginação, quase sempre, e no caso, profundamente patológica. Você pode dar um exemplo, assim, para entender melhor? Uma pessoa, por exemplo, que começa a inventar as coisas, sendo que não existe nada daquilo. Aquele cara, por exemplo, que falou lá no estado do Rio que no dia tal, às tantas horas, ia descer um disco voador. Daí a pouco tinha uma multidão lá esperando em Casimiro de Abreu e não aconteceu nada. Tudo é a imaginação dele. Ele criou a fantasia. Doido de tudo, doido de pedra esse. E depois eles ainda arranjam as desculpas. Tem outro cara que fez isso em Paris, que é um figurinista. É o Paco Rabannet, que às vezes eles falam Rabannet. Paco Rabannet. E ele chega a acreditar nisso, professor, ou é só uma criação para os outros? Como é que não, uma pessoa começa a falar muito erro. Se outros vão de acordo no bico da pessoa, no bicotério dela, daí a pouco ela acha que aquilo é normal e acabou, que ele vira um fato para ela, dentro da cabeça dela. Às vezes ela só vai ter o revertério depois que ela dessoma, lá na baratosfera. Então, eu não entendi. Uma pessoa que pensa muito num erro, aquilo com o tempo fica acerto para ela. É uma inverdade. Com o passar do tempo, aquilo é um fato para ela. Entendi. Ela mesma faz a auto-hipnose, autossugestão. Mas então a fuga, ela cria isso aí como uma fuga de uma receita, por exemplo? Loucura, né? Ignorância, loucura, desvio. Como se recicla o orgulho? Há técnicas. Olha, reciclar aqui no caso, nós estamos falando, é acabar, né? Aqui seria bom, em vez de usar reciclar, seria como é que a gente extingue o orgulho definitivo? Há técnicas? Sim. A primeira delas é procurar isso que você está fazendo. Anteriormente falou de amparadores extrafísicos positivos e assediadores extrafísicos negativos. Em cada uma das expressões, as palavras negativo e positivo não estão a mais? Sim, mas é para clarear. Não é um amparador por si só positivo e o assediador negativo? E daí? Eu estou falando de propósito, para chamar a atenção, um posicionamento diferente. Isso chama redundância intencional. O que sustenta o erro da teimosia? A sustentação do erro pela vaidade é pior que a sustentação negligente do erro justificado para não entrar no acerto? Ou isso depende da qualificação de ambos? Depende de tudo da qualificação. Segundo as faixas etárias, infância, adolescência, adultidade e velhice, é possível nomear os principais erros de cada etapa da vida, ou isso é extremamente interconsciencial? Não, alguma coisa a pessoa pode fazer. Agora, eu recomendo ver o conscienciograma para fazer isso. Conscienciograma, C, com 5 cobaia, que dá para clarear bastante isso aí. Valdo, página 6, legislologia, segunda linha. A lei da responsabilidade educacional. Você pode falar sobre essa lei? A lei da responsabilidade educacional. Uma pessoa do governo, por exemplo, ela tem que pensar que ela tem que educar a população. Porque a educação é a base da evolução, da vida humana,
da sociedade. Isso do ponto de vista do povão. E também uma pessoa tem a responsabilidade educacional a respeito de si mesma. Como é que fica? O pai tem perante os filhos, a mãe perante os filhos, e por aí vai. Agora, a responsabilidade da pessoa que é o professor, isso é outra coisa. Então, você vê que a responsabilidade educacional, ela é extremamente complexa e grandona. Ela pega muitas áreas da vida. De com calma com isso, para a pessoa entender bem. Educação não tem jeito, é a base de tudo. Estudo é estudo, é aquilo que eu falo. E a educação, hoje em dia, a própria ciência convencional acha. Sem educação, não há progresso, não há evolução. Então, quem combate a educação, ou força a barra para fazer negocinho com a educação, é baratrosférico total, né? Está tudo errado. Educação é coisa séria. Vamos. Você já viu aquele livro do Homem da Ponte lá da educação, falando sobre os absurdos que tem sobre educação? O livro é interessante, hein? É o Pacheco. José Pacheco. O livro dele é muito interessante. Tem coisa lá. Tem umas pérolas dentro do livro. Tem aí, né, Piga? É, vale a pena ver o livro dele. Vamos. Aqui na B. Com relação a essa questão da sucatização da educação, uma coisa que a gente percebe também nas escolas é que os próprios alunos parece que eles já estão acostumados a professores que sucateiam a educação. Então, você quer puxar um pouquinho mais, eles reclamam. Não, os alunos hoje estão achando que eles dominam o processo. Eles estão lá para brigar uns com os outros, passar o tempo, que o diploma é certo. Porque não há reprovação mais. Eles uma boa parte fazem uma reação, né? Uma reação a... Isso é o Ministério da Deseducação, criar no Brasil. É coisa do PT. Né? PT. Você sabe que em inglês tem um negócio que fala lá, né? A pessoa vai falando e fala PT, ponto. Então o PT deve ter aprendido com os americanos. É coisa de Hollywood. PT, saudações. Não tem isso? Acabou. Você acha que vai melhorar? Esse processo da educação brasileira ele vai caminhar? Eu acho difícil acabar com a educação. Sabe por quê? Os pais têm filhos, não tem? A hora que os pais veem que eles desencaminharam os filhos, que aquilo tudo está voltando contra eles, eles vão tomar atitude. Um processo, então, meio que holocármico, né? É questão de tempo. A coisa tá, isso aí é inevitável. Educação é uma coisa super sensível. Cirurgia crítica. Terrível. Então, isso que eles estão fazendo vai dar tudo na cabeça de muita gente. Estão cuspindo para cima, sério. Estão cuspindo, vai cair vômito. Vê se me entende. Você tem ideia de em quanto tempo, mais ou menos? Não, isso eu não sei. Vai depender aí da nossa presidenta e etc. Valdo, a Veronesa tem relação com o Pacheco e com o Eurípides Barçanufo? Tem alguma coisa que você já tenha visto aí? Não, eu não sei dessas relações. Aí está difícil, né, de saber, né? Está complexo aí. Porque eles falam muito que... O que eu sei é o processo dela com a Itália. Porque teve aqueles movimentos educacionais da Itália, né? A Pestalozzi, a Montessori também, não sei se ela tem... Não, mas ela foi uma das maiores, ela se tornou santa por causa da educação da Igreja Católica. O negócio é muito mais sério, dela, pessoal. É mais sério que esse povo todo. Sim. Mas ela chegou a mexer, amparar... Você precisa de ver a biografia dela. Olha lá primeiro. Da Filipina, né? Tá legal. Ela é considerada a santa da educação na Igreja Católica. Agora, ela tem que trabalhar muito com a Itália pelo seguinte, porque ela educou do ponto de vista da Igreja Católica, que é um dos maiores erros na face da humanidade. Então, ela está limpando isso tudo. Limpar isso aí agora. Né? E ela hoje é muito consciente disso. Limpar a máfia do Vaticano, ela está limpando. Né? A máfia do Vaticano. Pois é, não. É os seus amigos lá. Não é isso? A ordem de freiras, de monjas dessa linha dela, da Santa Lucia, do convento dela lá na Itália. Gente, ela é venerada mundialmente. Não tem ninguém que fala dessa dona. O negócio dela é terrível.
Agora, ela é tão assim no normal, tão bacana, viu? Ela é fora de série. Como consegue? Valdo, tem um colégio em São Paulo com o nome dela, só para lembrar. Ah, tem muitos colégios pelo mundo inteiro. É a Igreja Católica, ICAR. Professor Valdo, o que o senhor acha do trabalho do Ruven Forstein? Ruven quem? Ruven Forstein. Forstein. É aquele da... Fala aí, você que é especialista dele. Ele é de Israel. Ele não é judeu, né? Mas Ele é judeu. É judeu, não é assim. em Israel. Ele hoje tem um processo dentro da pedagogia de enriquecimento dos atributos cognitivos. Então tem toda uma pedagogia que ajuda a desenvolver determinadas habilidades cognitivas. Do ponto de vista de técnica, é bem interessante. Tem coisa boa. Tem coisa. Eu sei isso. No Brasil está começando a ter mais. Mas ele atua em Israel. Ele atua lá, o instituto dele é de Israel. Falar em Rubens, agora recentemente o Rubens Fonseca, aquele que escreve, deu uma entrevista com fotografia dele. Você sabe que ele não dava entrevista de jeito nenhum, porque ele é feio, coitado, igual a necessidade. Então ele aparece lá, tem fotografia várias dele. Né? Eu achei o máximo. Está melhorando, cara. Apareceu. Ele não gosta de aparecer de modo nenhum. Agora, a única coisa que pode escrever é o seguinte, com a inteligência dele, faltou esse ângulo, há uma fissura na inteligência, que dá valor para o processo da feiura, né? A própria dele, a imagem dele pública. Vocês não viram essa reportagem? Vale a pena ver a cara dele. Está difícil. Pois é. Agora, está difícil fazer o concerto. Como diz aquela minha amiga em Tóquio, olha para mim, Valdo, a tragédia. Quer dizer, tem um jeito, né? Sempre tem um jeito de melhorar, mas ele é engraçado. Agora, aquilo deve ser o processo de genética. O rosto dele. Vale a pena. Você examinou a cara dele, você vê? Deve ser alguma coisa, um processo genético, né? Alguma coisa. Por isso que ele esconde, né? É. Agora, ele tem que saber o seguinte, até o Homem-Elefante virou um cartaz mundial. Esse negócio de ser feio, às vezes é bacana, né? Não é tanto assim. É. A gente aparece, né? Eu, por exemplo, não estou aqui com a minha careca e que tem um defeito na pista aí, dos mosquitos. Cada um faz o que pode, né? Professor, na página 6, em teoriologia, o senhor colocou na segunda linha a teoria epistêmica. Qual que é a relação assim, da teoria epistêmica com esse assunto? Olha, o problema todo é que a epistemologia é um negócio muito sério. E há muita gente que admite a epistemologia, mas não admite a epistemologia aplicada a si mesmo. Então é muito importante estudar isso. A hora que você joga isso na cara da pessoa, dá um baque. A pessoa fica sem saída, você encantou a pessoa em matéria. Então não podemos esquecer a epistemologia. Conhecer a si não mesmo. Tem lógica isso para você? Sim, Pensa bem. Fica claro. Que é o cientista a pessoa não quer aplicar o processo. O senhor falou há pouco do cientista, né, convencional, né, tal. Tem muito disso. O que você queria? Tecnologia, página 6. Na terceira linha, a técnica de confrontar conceitos opostos. Ah, sim, isso aí que o outro rapaz estava falando aí. O problema todo é muito importante a gente fazer os cotejos das coisas. E chama associação de ideias. Só que tem que aqui, a associação de ideias é antipódica. Então, dá antipodia, o antagonismo, o processo do contraponto. Então, esse contraponto aí, às vezes, ele pode fornecer mais esclarecimento do que quando você faz confrontos de coisas ignoradas ou de coisas mais ou menos assemelhadas. Então, o processo do não idêntico, às vezes, esclarece mais os idênticos. Porque você tem várias derivações aqui, né? Na própria antagonismologia, antonimologia. Eu já usei isso em vários verbetes da enciclopédia para a pessoa pensar.
Então, mas... Agora, o confronto dos conceitos opostos, isso aí ajuda demais. Na questão aqui, nós temos que pensar muito numa coisa. A sustentação do erro precisa de ver o nível da pessoa, se ela é inteligente ou se ela é muito medíocre. Se for medíocre, você não tem muita saída mesmo. Mas agora, se ela for inteligente e tem alguma noção... Racionalidade. Né? Aí tem chance de você conversar. Nessa hora, então, vale a pena fazer todas essas técnicas que tem aqui. Vale a pena pensar nisso. Agora, não é fácil. Você está entendendo? A técnica da desassimilação simpática. Você pode falar isso com a pessoa, mostrando o que tem para ela e o que tem para você. Eu, por exemplo, com você, eu desassimilo, você fala com a pessoa, não é no meu caso com você. Você fala com a pessoa, olha, com você o meu negócio é diz assim, e ó, banana para você, não quero saber de nada. Respeito muito o seu ponto de vista lá, não aqui. Então você deixa o seu direito de expressão, né? De expressão lá. Fica aí com as suas baboseiras, não quer saber de você. Acabou. Valdo, aqui na teoriologia, a segunda e terceira linha, teoria semântica. Isso é aonde que está aqui? Na teoriologia, a página 6, segunda e terceira linha. A teoria semântica. Sim, a teoria semântica aí é quando a pessoa começa a arranjar argumentos apenas superficiais de palavras para tapear você e ela continuar a ser errada do jeito que ela é. Então aí você entra com a teoria semântica. Não, isso aí é um processo de forma, você está querendo me tapear. Politicamente correto tem muito disso. Então a pessoa usa, é o processo semântico. Você tem que acabar com isso. Então a teoria semântica não pode ser esquecida dentro, vamos dizer, da abordagem a tais personalidades. A gente tem que lembrar. E agora há pouco você falou da teoria epistêmica, né? Seria você relacionar o autoconhecimento, alguma coisa disso para... você põe tudo que você pode, né, dentro do assunto. Coloca todo argumento aí. O problema todo, num caso desse, é refutar abrindo o canil. Coloca os cachorros na rua. Deixa abrir tudo. Quer dizer, uma autorrefutação. Às vezes é preciso que seja assim. Agora, o que eu vejo é o seguinte: se a pessoa tem lógica, pelo menos um pouco, se ela é racional em alguma coisa, vale a pena perder tempo com ela, aplicar o tempo, fazer o investimento. Senão, não vale a pena. Porque sustentação do erro é uma das coisas mais burras que pode existir. Você pensa bem como isso é errado. A pessoa sabe que está errado e ela continua sendo. O que ela é? Pior do que vegetal? Pior do que subhumano? Você falou agora há pouco também dos confrontos. Os autoconfrontos podem levar a uma superação de erros. É um processo especular. A pessoa se vê no espelho. Entende? É aquela pessoa que chega, você dá um espelho para ela, vai para casa, examina isso aqui, veja você, olha a sua cara, vê a sua intraconsciencialidade, o que você pensa, qual a sua intenção. Isso ajuda muito. Agora, essas pessoas todas aqui precisavam disso. Elas precisam disso. Agora, o que eu quero colocar na cabeça de vocês é o seguinte: pensa bem o que é sustentar o erro. Não tem jeito de defender uma condição dessa. Isso é insustentável. A sustentação do erro é insustentável. Se você quer defender uma pessoa que tem a sustentação do erro, é uma condição insustentável, você não vai conseguir. Não tem jeito. Você pode tirar o corpo fora. Mas não, isso é um problema dela, deixa para lá. Isso é outra coisa. Você não está defendendo nada. Você está lavando as mãos. Isso chama pilatear. Você está dando uma de Pilatos, mas não está resolvendo nada. A solucionática não é essa. Então vamos entender o que é a solução. Sustentação do erro. Pensem bem o que é isso.
Só de existir já mostra um atraso enorme do planeta. Só disso existir no planeta. E outra coisa, é uma condição indefensável. Como é que fica? Existem erros que são de temperamento, enraizado. Isso aí se faz igual... Muitos desses são desse tipo. Confronto para superar. Agora, mas muitos desses é um processo temperamental. Agora, esse temperamento quase sempre tem orgulho no meio, não é só egoísmo. Tem que examinar o nível do orgulho, o alcance, que é enorme. Tem pessoa que não admite nenhum reproche, nenhuma observação contra a conduta dela. Ela acha que ela tem direito de fazer como ela é. Não interessa se está certo ou está errado. Se o mundo não faz aquilo, é o mundo que tem que consertar, e não ela. Esse é que são sustentação do erro. Isso é que é o pior da história. É a pessoa que o mundo, ele deseja que o mundo melhore, através do esforço do próprio mundo, mas que não toque na personalidade dele, porque a personalidade dele é intocável. É aí que pega o carro. Então, minha gente, nada de sustentar o erro. Por favor, sustente o acerto. Tá certo? Pensem nisso, tá bom? Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 115 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 5 recados: Loche, Congressos Intermissivistas; Roberto, Oficina Fórum para Políticas em Saúde; Carla, palestra gratuita ACIP; Patrícia, Teoria e Prática de Inversão Existencial; Rosa, Programa Verbetografia. Olá pessoal, boa tarde. Bom, estamos na nossa reta final para dar início ao primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas e o primeiro encontro de retomadores de tarefa. Nós já informamos aqui que o Congresso já está com mais de 100 pessoas e no primeiro dia nós temos o curso com o professor Valdo, que também já está com 224 pessoas. Para efeito da impressão dos verbetes, para que a gente possa organizar aqui também o próprio tertuliário, nós pedimos que todos que estão pretendendo participar do curso do professor Valdo já façam a inscrição o mais cedo possível, não deixem para a última hora, tá? E lembrando também de todos participarem do Congresso dos Intermissivistas. Vai ser um evento histórico, o primeiro encontro com esse objetivo de fazer aí essa grande congregação dos intermissivistas, tá ok? Começando então agora na próxima sexta-feira até domingo, sexta, sábado e domingo. Obrigado. Boa tarde. Queria fazer um convite especial para os profissionais da área de enfermagem, fisioterapia, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, veterinários, biólogos e agrônomos que estão aqui, que a gente vai fazer uma reunião agora lá na OIC para dar continuidade à oficina que está preparando o Fórum de Parapolíticas de Saúde. Nós vamos discutir propostas sobre saúde holossomática para a CCCI. Então, agora às 15 horas, lá no OIC, os profissionais dessas áreas, nós estamos discutindo questões técnicas, sugestões para melhorar a saúde holossomática. Então, agora às 15 horas no OIC. Boa tarde a todos. Em nome da ACIP, eu gostaria de convidá-los a participar das palestras gratuitas que estão acontecendo no Shopping JL Cataratas. Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas. É na sala de reuniões do shopping, que fica no segundo andar. Então, chegando no shopping, dirijam-se ao segundo andar e peçam informações aos funcionários do shopping, que eles estão orientados a encaminhá-los até esta sala de reuniões. Na quarta-feira próxima, dia 20 de julho, o tema da palestra vai ser Medo da Morte. Contamos com vocês. Pessoal, a Sinvex convida a todos os tertulianos, teletertulianos, para participar do curso Teoria e Prática da Inversão Existencial,
que vai acontecer dia 20 e 21 de agosto, lá no Rio de Janeiro. Então, para todos aqueles que têm interesse em conhecer e aprofundar a técnica da inversão existencial, estão convidadíssimos. Além disso, o curso vai acontecer no ambiente universitário. Então, assim, é uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem a sala do núcleo da Sinvex lá no Rio de Janeiro, que é a primeira base física de uma IC dentro de um ambiente universitário. Pessoal, a gente gostaria de lembrar também que os docentes de Conscienciologia e os alunos da universidade, né, do Centro Universitário da cidade, que é onde a gente vai realizar o curso, terão descontos, tá? E para quem quiser mais informações, podem entrar em contato com a Sinvex pelo e-mail riodejaneiro@acivex.org ou pelo telefone 45 2102 1406. Muito obrigado. Boa tarde. Amanhã nós vamos dar início ao programa Verbetografia. Então vai começar na segunda, terça, quarta e quinta-feira. É a parte presencial. O que a gente faz nesse programa Verbetografia? A gente discute cada sessão do verbete e discute a interação entre elas. A quem interessa esse programa Verbetografia? A toda pessoa que queira participar da enciclopédia da Conscienciologia. Então, esse programa foi elaborado para facilitar, para dar os atalhos, para facilitar as pessoas a elaborarem os verbetes pessoais. Nós temos 3 aulas virtuais já disponíveis no site da Tertúlia, na página do verbetógrafo. Essas aulas virtuais, elas estão disponíveis a quem queira assisti-las. Para a parte presencial, que vai começar amanhã, é que a gente pede para que façam as inscrições lá na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Consciencialidade Assexuada, especialidade extrafisicologia. Obrigada e boa tarde a todos.